quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, Icatu, Museu Vivo, nos trilhos da cultura, as ferrovias, o Porto Seco e a Transnordestina, outrora estância, chegaram a ser metrópole de importância na vida do estado de Sergipe. As mercadorias transportadas todas por mar, desembarcadas na barra do Rio Real, acumulavam-se no Porto do Castro. De Estância saíam para o sertão um movimento intenso de comboios e cometas, mas os trilhos da estrada de ferro que ligaram a Bahia a Sergipe passaram longe da cidade e assim a condenaram, se não à morte, à decadência. Aos estancianos não restou alternativa além da partida para o sul. Tocaia Grande. Agora à noite, sentado na minha calçada, percebo a chegada do eterno Aracati, ventilando gracioso todo este imenso vale do rio Jaguaribe. Levado por este vento, em instantes, meu espírito cavalga uma boiada de mais de 400 cabeças em direção à cidade de Aracati, na foz daquele grande rio, onde os charqueadores teriam a incumbência de, com o cutelo em mão, sacrificar toda a vacarama, salgando-lhe as carnes, expondo-as ao sol e depois disto abastecer através de navios, se não todo o litoral brasileiro, até as distantes terras de Minas Gerais, com a famosa carne do Ceará, ventilando toda a economia do nosso estado, sendo durante os séculos XVIII e XIX o pulmão econômico do Ceará. Mas esta economia não se mostrou eterna como o nosso vento, atraiçoada pelo poder político que se firmara na capital, Fortaleza, e que, negando todas as recomendações técnicas econômicas que apontavam-se à região do Vale do Jaguaribe, dado a produção pecuária e algodoeira, a beneficiada pelos trilhos da ferrovia que seriam construídos, optou afastar-se o quanto mais distante melhor de Aracati, rumando para a serra de Baturité, negando assim àquela cidade o aporte econômico e financeiro advindo com o progresso que a ferrovia traria, consequentemente condenando a decadência. Em 1871 foram firmados os primeiros trilhos rumo ao sombreado café da serra de Baturité, do algodão e outras riquezas da serra. Mudubim, Maracanaú e Pacatuba tiveram suas primeiras estações nos anos subsequentes, mas a grande seca dos 3 8, 1877, 1878, 1879, fez morrer os interesses dos comerciantes de Fortaleza, interesses particulares, nascendo ali o discurso político dos nossos representantes junto ao governo imperial no Rio de Janeiro, pela salvação dos cearenses que morriam vítimas da seca, fazendo com que os trilhos seguissem agora, custeados pelo governo imperial, chegando na cidade de Baturité no ano de 1882. Mas as recomendações técnicas econômicas nunca foram priorizadas. Os rumos tomados pelos trilhos eram alimentados e explorados pela satisfação dos interesses privados, sempre colocados acima dos interesses coletivos. Acordos políticos de toda ordem faziam com que o projeto inicial dos trilhos tomassem a cada momento um novo rumo. Os interesses particulares locais prevaleciam, sempre colocados acima dos anseios coletivos, fazendo ainda hoje tão em voga uma frase dita naqueles tempos: estrada de ferro no Brasil é o lugar geométrico de maior influência política. Foram esses acordos políticos de toda ordem que mudaram mais uma vez o rumo natural dos trilhos, por interferência do coronel Belisário Cícero Alexandrino, chefe político e intendente municipal, que garantiu através do seu poder eleitoral e amizade com o comendador e chefe oligarca Nogueira Alcioli, também seu correligionário, a garantia que o Iguatu estaria na rota dos trilhos da ferrovia, que aqui chegaram a 5 de novembro de 1910, 39 anos depois de sentados os primeiros trilhos, aproximava-se do Vale do Jaguaribe com o tão cantado progresso econômico, já no declínio da civilização do couro e apogeu da cultura do algodão. A rede de viação cearense beneficiou a cidade de Iguatu
onde havia um ramal que atendia ao transporte de mercadorias e de passageiros de cidades vizinhas que se deslocavam para outros centros urbanos, tanto do Ceará como a Paraíba. Afinal, essa rota ferroviária uniu diferentes polos urbanos regionais. Depois de inaugurada a ponte ferroviária, a 23 de janeiro de 1916, no Iguatu, seguindo para o Crato, Souza, na Paraíba, de onde partia o trem pernambucano com destino a Campina Grande e Recife. Mas os estudos técnicos econômicos sempre relegados a um segundo plano. O que prevalecia sempre eram os acordos políticos de toda ordem, sempre com interesse particular, em detrimento do coletivo. Exemplos como a interferência política do padre Cícero, que fez com que os trilhos que inicialmente passariam em Barbalha chegassem ao Juazeiro. Vendo por um outro ângulo, municípios outros como Icó e Cajazeiras, que abdicaram deste cantado progresso, temendo o crescimento da cidade e a consequente perda do poder político dos seus currais eleitorais. Cidades paraibanas como Mamanguape e Areia, na Paraíba, cidades consideradas prósperas, viram-se minguadas depois que os trilhos rumaram para a pequena vila de Independência, hoje cidade de Guarabira. No Iguatu, as casas exportadoras de algodão, firmadas em Fortaleza, garantiam este rico comércio com o capital inglês, garantindo que sua indústria têxtil abastecesse o mundo com o tecido e a linha fabricados por sua indústria. O Ouro Branco garantiu o lucro avantajado dos grandes proprietários de terra. Os casarões eram construídos na Praça da Matriz. Algum nababo coronel apaixonado extrapolava nas suas demonstrações de riquezas, acendendo cigarros de sua másia com notas de 500 mil réis. Outros banhavam os seus cavalos na safra do algodão com cerveja gelada. Ao coletivo, ao Zé Povim, ao João Sem Nome, o subemprego, vendedores ambulantes de café, bolo, peixe frito, pão, rolas de cana-de-açúcar, água, na pedra da estação ferroviária, chapeados e carroceiro. Nada além da escravidão. Os pequenos proprietários de terra que se aventuravam no plantio do algodão, logo se viam obrigados a vender o algodão na folha para cobrir as despesas. Um relato triste do agricultor Canuto Alves Bezerra, nascido no ano de 1935, no sítio Água Branca, deixa-nos imaginar bem isso. A seca de 1958 foi muito grande. Papai vendeu uma garrinha de terra que tinha de herança. Uma currulepe de couro cru era meu único patrimônio. O tempo tá bom, eu tenho dito. Era difícil nós comer carne. Arroz, quando tirava um pouquinho, era pilado no pilão. O comum na casa do meu pai era feijão velho, furado, com farinha e rapadura. Os pratos eram umas latinhas de doce de goiabada que mamãe arrumava quando vinha na rua. Os trilhos rasgam novamente as entranhas de nossas montanhas, rios e valados. Desta feita, não buscam o algodão, trazem os vagões repletos de soja plantada no Vale do Gurgueia, no sul do estado do Piauí. Não trazem os vagões de passageiros, que tanto benefício trouxe ao nosso povo, mas em nenhum momento foi prioridade para os nossos governantes, nem o rumo natural dos trilhos sofreu interferência de interesses privados de chefes políticos locais para benefício ou não de suas cidades. Importa rapidez, agilidade, redução de custos, tornar os processos logísticos menos burocráticos para que a soja chegue com rapidez no porto do Pecém, no nosso litoral, de onde será levada em navios para o porto de Roterdã, na Holanda, onde depois de industrializados, seus subprodutos serão negociados com o mundo, porque o mar, como o deserto, não tem estrada, mas tem rumo. Não, desta vez não teremos estações ferroviárias em busca do nosso ouro branco, distribuídos por todos os portos. Basta, por todas as partes, basta-nos citar Suaçurana, Jaguaribim, Cariús, Cataúba, Alencar, Oroz. Não,
Agora serão algumas poucas estações aduaneiras, como manteiga em vento de gado, um terminal intermodal interno, ligando rodovias diretamente conectadas por uma ferrovia a um porto marítimo, operando como um centro de transbordo de cargas, apelidado pela ausência do mar de Porto Seco. As cidades contempladas com tais portos garantirão o livre comércio com o mundo, consequentemente o crescimento, o progresso, a garantia de trabalho e a consequente dignidade buscada por todos nós, um horizonte novo e benévolo para a nossa juventude. Nosso Iguatu, com sua população que já se aproxima dos 100 mil habitantes, tem um patrimônio de mais de 101 mil hectares de terras cultiváveis nesta grande planície, cortadas pelo rio Trussu, pelo rio Jaguaribe, pelo rio Trussu já perenizado, pelas águas do açude Roberto Costa e pelo rio Jaguaribe, que tem a sua montante, quando entra no Iguatu, dois grandes açudes de grande porte, como o Arneiroz, localizado na cidade do mesmo nome, e o Muquem, na cidade de Cariús, que ainda conta com o aporte próximo das águas do rio São Francisco. Portanto, um trecho de rio perfeitamente perenizado, sem esquecer as águas represadas pelo açude Oroz, que fertilizam um grande trecho de nossas terras. Todo esse cenário, banhado por um sol provedor, através dessa tecnologia nova, da energia barateada, que nos dão todas as condições de, com o fortalecimento de políticas que beneficiem a agricultura familiar, freando com o êxodo rural, firmando nossa juventude no trabalho com a terra, fazendo nascer uma indústria pesqueira com a interligação e perenização de nossas lagoas, podendo assim, através da Transnordestina, ter o acesso ao comércio internacional com a qualidade e o menor preço advindo deste novo contexto, fazendo nascer uma rota da seda, dando assim às nossas famílias a dignidade sempre tolhida pela cumplicidade das circunstâncias dessa conjuntura política. Os nossos filhos veem os seus pais humilhados na bajulação, na subserviência, transformados pela alienação em eternos puxa-sacos, bajuladores rendidos a oligarquias centenárias que os impõem o desrespeito da servidão como única opção. A Transnordestina corta os seus trilhos, a Transnordestina corta com os seus trilhos nossas rodovias na altura do Alencar, Córrego da Santa Rosa, Tambiá, Barra, Suaçurana. Os nossos rios Jaguaribe, Trussu, Quincuê já tiveram as entranhas do seu leito rasgadas, onde foram fincados bases de sustentação para pontes potentosas. Enquanto isso, os nossos políticos pintam falsos cenários, assessorados por gralhas orquestradas, firmados em suas emissoras de rádio, num completo silêncio dos nossos homens de pensamento, com o intuito único de mudar o foco. Enquanto a Transnordestina passa, o povo idiotizado discute quem é o prefeito, quem foi o prefeito, quem era o prefeito, quem será o futuro prefeito. Ah, se tivéssemos em meio a esta enumeridade de homens e mulheres, um só, com a impetuosidade de um profeta e o amor à terra de um padre, impetuosidade do repórter Samuel White, que fretou um avião no Rio de Janeiro e mandou que o piloto seguisse para a estância pertencente ao senhor Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, onde este havia se refugiado e conservava um eterno mudismo, não recebendo a ninguém durante os 4 anos que se seguiram à sua deposição, recebendo deste o apelido de profeta, pois havia pressentido a vontade de Getúlio de se fazer ouvir pelo povo brasileiro, e de quem ouviu a famosa frase: eu voltarei,
mas não como um líder de partidos, e sim como um líder de massas. O amor pela terra do São João do Rio do Peixe, amor do Padre Sá, que buscou o presidente da República, Epitácio Pessoa, paraibano como este, e também seu correligionário e amigo, quando a ferrovia seguia no rumo daquele estado, lá pelo ano de 1922, para que a sua cidade fosse beneficiada pelos trilhos, tendo o presidente da República ordenado ao responsável pela ferrovia: construa a estação ferroviária de São João do Rio do Peixe, na cozinha do Padre Sá, se ele assim determinar. Haverá entre nós um só, que se habilite. Quem tem o dito.